E agora há pouco me ligaram que mais um bebê morreu por não ter vaga de neonatal. E a gente fica triste porque o meu filho quase morreu, começou por ele. Mas já são mais de 100 ações judiciais que nós já entramos, mais de 13 bloqueios e ninguém nos escuta. A gente já denunciou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul diversas vezes. O que você tem de proposta para nossas crianças? E aí isso vai permitir que políticas como a sua funcionem. Essa é a resposta que eu posso te dar. Toda outra resposta seria um picareta se eu desse, falando que tudo seria fácil. Obrigado. Hoje no Rio Grande do Sul, nós temos na média de 115 a 120 mil bebês que nascem por ano no Rio Grande do Sul, entre 11 a 12 mil por mês. E sabe quantas vagas nós temos no Sistema Único de Saúde, de UTI neonatal e pediatria? Não chega nem a 390. E pediátrica, que é as crianças um pouco maiores, não os RNs, chega a 156. Então a minha pergunta, que até eu quero que mostre muita camiseta aqui, isso é um tema muito polêmico, é um tema assim, ó, sensível, que a sociedade gaúcha, que já nos acompanha há mais de 4 anos, bateu quase 1 milhão de visualizações nas nossas redes sociais, né? Eu apoio, gosto muito das tuas propostas, eu acredito que o Brasil precisa de virar a página, precisa de uma pessoa como você. Mas a minha grande pergunta, o que você tem de proposta para os nossos que estão recém-chegando, nossos bebês, nossas crianças, que estão muito esquecidas, muitas vezes acabam morrendo, né? E com certeza os profissionais de saúde, né? Principalmente os obstetras e os pediatras, que estão no limite, muitos estão se matando até, com suicídio, tem sobrecarregado, né? Então eu queria saber o que o senhor, meu amigo, tem uma proposta, ou não, se tem agora no momento, ou vai ter, para o senhor colocar, pelo amor de Deus, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, sobre os nossos bebês e crianças. Eu viajei 400 quilômetros quase, para vir conversar com o senhor, e agora há pouco me ligaram que mais um bebê morreu por não ter vaga de neonatal. Não deu tempo, 4 horas esperando. Agora recebi a ligação. A família está em prantos, e isso acontece em todo o Brasil. E a gente vem falando sério e ninguém nos escuta. A gente já denunciou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul diversas vezes e a gente fica triste porque o meu filho quase morreu, começou por ele. Mas já são mais de 100 ações judiciais que nós já entramos, mais de 13 bloqueios no estado, mais de 87 bebês que ajudamos a salvar, mas muitos não dá tempo de chegar até eles. E eu queria que o senhor abraçasse essa causa, que mostrasse para o Brasil que os bebês, as nossas crianças também faz parte desse país. E tão esquecido, nós precisamos urgente dos hospitais regionais da criança, não só no Rio Grande do Sul, em vários, não só ficar concentrado nas capitais. A saúde infantil no Rio Grande do Sul está pedindo socorro. Muito obrigado. Obrigado. Quanto custa a proposta? A proposta para o hospital. Como custa para você ter UTIs neonatal disponíveis de modo a atender a demanda? Uma UTI neonatal. No geral, quanto custam por ano? Por ano? Ou quanto você precisa de investimento em instalações físicas e material humano? Sim, uma UTI neonatal, ela custa na média de 2 milhões para fazer ela e mais 3 milhões para equipar ela. E para manter o custeio, entre 350 mil e 400. Só que ela vai atender mais de 40 municípios. E esses 40 municípios, né, às vezes tem um poder aquisitivo de impostos milionário, que chega muitos, juntando todos esses municípios, dá mais de 50 milhões por ano. Eu estou fazendo essa pergunta porque é o seguinte, é óbvio que o que você está trazendo aqui é uma coisa necessária e óbvia. A questão é que no Brasil as coisas óbvias não acontecem. Aqui no Brasil e no estado de vocês, no Rio Grande do Sul, vocês não têm dinheiro para investir em coisas básicas, que vão dar viatura decente para a brigada militar poder trabalhar, ou UTI neonatal para criança recém-nascida, porque o estado de vocês gasta com merda de maneira viciada. Vocês têm um dos piores funcionalismos públicos e dos mais caros do Brasil funcionando e operando aqui no estado. Vocês têm prefeituras absolutamente corruptas. E essa é uma das grandes realidades do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que está quebrado. Só para vocês entenderem, ele entrou num regime de recuperação. E se não fosse a suspensão da dívida, da cobrança da dívida que aconteceu agora por conta das enchentes, o Rio Grande do Sul estava ainda dando calote. Então o Rio Grande do Sul está quebrado. Então quando eu falo disso, isso aqui é ultra necessário. Quando você fala dessas coisas, vem uma raiva. Só que eu tenho que aplacar a raiva, porque é a mesma raiva que eu sinto da questão do crime organizado. Eu tenho que ir de maneira muito objetiva.
Isso num período de um ano, você fazer, atender toda essa demanda, talvez de centenas de milhões de reais, e nós vamos ter que tirar de alguém esses centenas de milhões de reais. Aí volta pra minha resposta que eu dei pro rapaz que perguntou do agro. Tem que fazer, mas eu vou ter que achar o dinheiro. E como é que eu vou achar o dinheiro? Eu vou ter que cortar. E vocês todos, e eis o problema, vocês todos têm que atuar de modo a enfrentar na área da despesa todos os absurdos do Estado brasileiro. Este é o grande absurdo. Vai faltar dinheiro para UTI neonatal para criança? Sim. Vai faltar dinheiro para viatura de polícia? Sim. Vai faltar dinheiro para tudo, porque nós estamos pagando super salário de juiz, super salário de promotor, nós estamos pagando uma máquina pública colossal. Aqui no Rio Grande do Sul tem muitos municípios que são insustentáveis e deveriam se fundir também com prefeitos e vereadores absolutamente inúteis. Então a tua luta, que é correta, é uma luta conexa com as demais. E eu falo isso para todo mundo. Você que vai concorrer também trazer essa bandeira, fundamental e fenomenal. Agora mescle este tema com todos os outros que a gente falou, porque o problema do Brasil e do Rio Grande do Sul é sistêmico. Você não tem dinheiro no orçamento, e eu não vejo a crueldade do governador em querer negar o investimento nessa área. Seria crueldade pura e simples. Agora, Renan, o governo, ele faz uma crueldade com a gente. Como que um governo me gasta 200 milhões por ano em publicidade para ele e não tem para fazer UTIs, abrir UTIs neonatais no Rio Grande do Sul, que ia salvar milhares de crianças. Então, meu amigo, dinheiro tem, não só tem. É mal colocado. Olha, eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você. Porque as coisas não são tão simples. Porque se fosse tão simples, as coisas seriam resolvidas. E olha só, eu concordo, eu já encampei a sua proposta. Agora eu quero, mais do que encampar e fazer um marketing, que eu posso pegar a tua camiseta, vestir aqui e falar, tamo junto pelos bebês. Todo mundo ia me aplaudir. Eu vou avisar, não é tão simples assim. Nunca é tão simples assim. Não é que o dinheiro está fácil. Para você arrumar 1 centavo de dinheiro, você vai ter que, igual eu falei agora no evento, você vai ter que tomar de alguém. Você vai ter que tomar de algum grupo de pressão. E o dinheiro, deixa eu explicar, ele aumenta todos os anos porque os gatilhos do aumento do gasto são automáticos. Todos os gatilhos de aumento de aposentadoria são automáticos. A reforma fiscal que nós vamos fazer no final do ano, no Brasil, se Deus quiser nós vamos vencer, nós vamos fazer, vamos tocar isso, é a reforma que vai resolver esses gatilhos, para que comece a sobrar dinheiro, mas eu vou ter que brigar com muita gente. Eu só quero dizer uma coisa, nunca é fácil. E o brasileiro não é que ele não tem o dinheiro, ele não quer sequer dispor de mexer nos privilégios dele para fazer com que as coisas pequenas e necessárias aconteçam. O que você está propondo é o básico. Não há como uma pessoa em sã consciência discordar do que você disse aqui. Eu conversei com brigadianos, mesma coisa sobre a ausência total e completa de equipamentos. Eu estou que vocês têm 13 facções criminosas aqui no estado. Agora, a briga tem que passar necessariamente em entender quem é o seu inimigo. Conheça o seu inimigo. Quem é o inimigo do gaúcho? O maior inimigo do gaúcho hoje são os grupos de pressão que tomaram o estado do Rio Grande do Sul, a ponto dele, que antigamente era o 4º estado do Brasil, hoje ele perde para o Paraná em PIB, no conjunto, e já vai perder para Santa Catarina. Vocês migram para Santa Catarina. Vocês são um estado de retirantes. Saibam disso. Vocês são um estado que fracassou. E vocês têm um inimigo, que são esses grupos de pressão. E existe uma correlação direta entre esses grupos de pressão e o drama das crianças, o drama dos bebês. Conte conosco nessa luta. Agora, eu te coloco sempre um desafio difícil, porque essa causa, ela mobiliza. Agora, mobilize ela e saiba quem se mobilizar contra você. E você nem vai saber quem é. Às vezes é um sindicato dos promotores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Às vezes é um sindicato de professores do funcionalismo do Rio Grande do Sul. Às vezes é um agente político obscuro. Esses caras trabalham com vocês, porque vocês estão num estado quebrado. Estado absolutamente quebrado. E mais, não só ele quebrado, como o governo federal está quebrado. Se eu dissesse para você, assim, eu vou fazer isso agora tudo no Brasil inteiro, porque eu vou ganhar. Eu vou precisar fazer essa reforma antes. Eu vou precisar fazer essa reforma que eu falei antes. Eu vou precisar resolver as contas públicas do Brasil antes. O maior ato de amor que nós temos que fazer para o nosso país é cortar as despesas dos privilegiados que quebraram o nosso país. E isso vai permitir que políticas como a sua funcionem. Essa é a resposta que eu posso te dar. Toda outra resposta eu seria um picareta se eu desse, falando que tudo seria fácil. Obrigado.